és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Olá, meu querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Estamos aqui dando continuidade em nossa série sobre os evangelhos e a missão. No primeiro encontro falamos sobre Mateus e a importância da palavra no cumprimento da missão. No segundo encontro falamos sobre Marcos, a missão tem pressa. Vimos a importância de colocar a mão na massa e contextualizar a mensagem para que as pessoas possam compreender o evangelho. E hoje o nosso título, então, é Lucas. A missão deve ser feita por todos e para todos. Então, eu convido você nesse momento, então, para que feche os seus olhos, para que a gente possa orar, para que Deus nos abençoe mais esse estudo. Pai querido, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra, que nesse momento, ao livro sagrado ser aberto, que o Senhor abra também a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Eu peço também uma bênção especial para cada pessoa que assiste nesse momento, que abriu esse vídeo e que está participando conosco desse estudo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, quando nós vamos até o Evangelho de Lucas, nós vemos alguns detalhes importantes e interessantes para a nossa compreensão do texto bíblico. Primeiro ponto é que a data aproximada do Evangelho de Lucas é entre o ano 59 e 63 da Era Comum, ou, se você preferir, depois de Cristo. Então é mais ou menos nessa data que esse Evangelho foi composto. Acredita-se que o autor do Evangelho tinha em vista, num primeiro plano, os gregos. Quem eram os gregos? Era um povo, uma cultura muito conhecida e muito difundida, que fazia parte daquele panorama bíblico histórico, na época então do evangelista Lucas. E nós vamos entender um pouquinho depois por que os gregos. Além disso, esse evangelho ele tem uma característica bem especial, que também ele foi composto a partir de uma pesquisa. Como assim? Lucas ele não era contemporâneo de Jesus. Então ele procurou as informações com pessoas, com testemunhas oculares, pessoas que tinham estado com Jesus, pessoas que tinham participado desses eventos históricos. Então, a partir dessas pesquisas e dessas informações, ele então reuniu todo esse material para montar então e para compor o seu evangelho. Um outro ponto é que esse evangelho, ele talvez é aquele que apresenta os relatos da vida de Jesus na ordem mais cronológica possível. Então você vê essa organização quando você olha o Evangelho de Lucas. Um outro ponto que nós vemos no início desse Evangelho é um personagem ali logo no começo, que é chamado de Excelentíssimo Teófilo. Então há pelo menos duas pressuposições, ou duas tentativas de explicar quem é Teófilo. Teófilo ele aparece ali tanto nesse evangelho como também no livro de Atos, que junto com o evangelho de Lucas foi escrito então por Lucas. Então quem que é esse Teófilo? Esse Teófilo, as duas opções são ou ele era alguém que Lucas estava tentando evangelizar, alguém assim, interessante que esse nome significa Teófilo, amigo de Deus. Então ele poderia ser alguém que estava sendo evangelizado, ou simplesmente poderia ser um pseudônimo, digamos assim, Mas ele também poderia ser alguém que encomendou essa obra de compor o evangelho. Então, naquela época, não como hoje, mas naquela época, era muito caro, era algo assim que era difícil você, por exemplo, escrever uma obra ou encomendar uma obra para que a mesma fosse escrita. Então, uma segunda opção seria que esse homem teria encomendado de Lucas, então, a composição desse relato sobre a vida de Jesus. Seja como for, estão aí as duas opções. Um outro ponto, que quem é Lucas? Lucas, ele é um médico, conforme aparece lá no
na carta de Paulo aos Colossenses, né, no capítulo 4, verso 14. Ele diz assim: ao nosso médico amado Lucas. Então aqui a gente vê que Lucas era uma pessoa importante para Paulo. Na verdade, eles foram companheiros em missão, mas também ele era um médico, uma pessoa que tinha ali uma influência, uma importância e um certo status. Como ele se tornou companheiro de Paulo? Então, como eu já disse aqui agora há pouco, nós sabemos que ele escreveu, além do livro de Lucas, do Evangelho, né, ele também escreveu o livro de Atos, que é uma continuação ali, podemos dizer assim, do Evangelho. E essa história, no livro de Atos, vai sendo contada ali, né, após a ascensão de Jesus. Mas quando você chega no capítulo 16, você vê que a história e os relatos, os fatos narrados ali das viagens missionárias, eles começam a ser contados na terceira pessoa. Ou seja, a partir daquele momento, o autor do livro de Atos, ele faz parte da história. Então nós vemos de uma maneira muito especial que Lucas, ele começa a acompanhar Paulo em suas viagens missionárias. Além de ele ser uma pessoa focada na missão e amante da missão e na pregação do Evangelho, ele sendo um médico, ele também poderia auxiliar Paulo, que agora, né, principalmente no final do seu ministério, estava enfraquecido, né, por causa da saúde frágil. Então, até o último momento da vida de Paulo, quando ele estava ali preso na prisão marmitina, lá em Roma, saindo dali para o seu martírio, né, por ordem do imperador Nero, até o último momento da sua vida, Lucas esteve com ele. Segundo Timóteo, no capítulo 4, ali no final, ele diz assim: só Lucas está comigo. Então ele foi um companheiro, uma pessoa muito importante na vida do apóstolo Paulo. Além disso, né, Lucas, sendo grego, e é por isso que nós falamos aqui, né, que muito provavelmente o seu público, né, principal ali, no início, quando ele começa a escrever o Evangelho, são os gregos. Então, ele mesmo era grego. Então, esse detalhe nos mostra uma outra questão, que é a seguinte: dos 40 autores bíblicos, apenas um não era judeu israelita. E quem era esse autor? Era o evangelista Lucas. Então, o que a gente vê como ênfase nesse evangelho de Lucas? Você vê ele colocando Jesus em contato com as pessoas que eram rejeitadas, as pessoas que estavam à margem da sociedade. E você tem ali uma classe dessas pessoas, como por exemplo os gentios. Quem era um gentio? Era quem não era judeu. Então era gentil. Então, quando o cristianismo ele surge no meio judaico, né? Ele surge no meio de israelitas, ali, dos descendentes de Abraão. E agora, as pessoas que não são judeus, que não são circuncidados, eles começam a ser recebidos na igreja, e você percebe que nesse momento ali há algumas tensões e até mesmo, pasmem, né, algum tipo de preconceito. Então você vê que Lucas vivencia tudo isso. Então, quando ele escreve o seu evangelho, ele coloca Jesus em contato com essas pessoas. E ele mostra Jesus como um salvador universal. Alguém que não faz acepção de pessoas. Alguém que não escolhe por cor, por nacionalidade, por condição financeira, por status. O Evangelho diz simplesmente que ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. E ali você vê também no Evangelho de Lucas a riqueza das parábolas. Jesus usando histórias verdadeiras ou fictícias, e eu já digo aqui uma história verdadeira, como por exemplo a história do bom samaritano, e você vê que o personagem bom da história é um samaritano, não é um judeu. Então essa era uma história verdadeira, um fato verídico que tinha acontecido alguns dias ali. E quando você lê o livro O Desejar a Todas as Nações, que conta essa história, Jesus contando essa história, o levita e o sacerdote, eles estavam presentes quando Jesus contou essa história. Eu fico pensando na vergonha que eles passaram, né? Ouvindo a história, e principalmente aquela parte quando Jesus diz que eles passaram de largo quando uma pessoa estava ali agonizando e precisando de ajuda. Uma história fictícia é a história do rico e do Lázaro. No capítulo 16, né? O bom samaritano está no capítulo 10,
quando Jesus ele conta uma história fictícia que era contada no folclore judaico, mas Jesus ele muda o final da história, esse é um assunto para um outro dia, para mostrar que a crença dessas pessoas na teologia da prosperidade, e esse era o tema dessa parábola, era um conceito equivocado dos judeus e das pessoas que estavam ali, ou seja, de que alguém rico significava que ele era abençoado por Deus, como alguém que era pobre significava que era amaldiçoado por Deus. Então, Jesus mostra ali que no dia da recompensa, depois, a sorte mudou. Então, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, o que importa são as decisões que você toma no presente que vão determinar o seu futuro. Então, além dessa questão das parábolas, né, eu já disse que Jesus está ali dando atenção para pessoas que estão à margem da sociedade. Quem são essas pessoas? Eu falei dos gentios, nós temos ali os samaritanos, tanto é que existe uma parábola, né, com essa ênfase. Nós temos ali os pecadores e os proscritos, inclusive quando você vai para o capítulo 15, você tem ali talvez um evangelho dentro do evangelho. Quando Jesus conta 3 histórias e Jesus está ali reunido com publicanos e pecadores, pessoas que estavam à margem, né, da sociedade. E Jesus então conta a história da ovelha perdida, Jesus conta a história da moeda perdida, da dracma, né? Jesus conta a história do filho perdido, o filho pródigo. E ele representa ali então a humanidade. Um perdido entre 100, um perdido entre 10, um perdido entre 2. Mas para Deus, seja um no meio de 100, seja um no meio de 10, seja um no meio de 2. Para Deus essa pessoa é muito importante, porque Deus nos vê como se fôssemos únicos. Não importa quem nós somos, Ele nos ama e morreu por cada um de nós. Além disso, você vê Jesus com os fariseus, que eram os líderes religiosos. Você vê Jesus ali com as mulheres, e ali você vê que esse negócio de machismo, de feminismo, né, de racismo, isso não tem nada a ver com a fé cristã. Na verdade, queridos, um cristão jamais deveria entrar nessas pautas, nessas conversas, por quê? Porque nós, como cristãos, nós acreditamos que Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher, com importâncias iguais. E todos os que vêm depois deles são como eles eram e como nós somos. Todos somos filhos de Deus. Não importa o continente, não importa a sua cor. Todos somos filhos de Deus. Então Jesus estava com as mulheres também, como estava com os homens. Jesus tratava bem também e acolhia os pobres. Jesus mesmo foi pobre, para que ele pudesse entender por que Jesus nasceu rico. Jesus já era rico. Na verdade, Jesus é o dono do mundo, Jesus é o dono do universo. Então, Jesus nasceu pobre para entender o que o pobre passa, porque ele nunca tinha sido pobre. Então, Jesus sabe o que você, que é rico, passa. Na verdade, né, ele é muito rico, muito mais rico que você que é rico. Mas Jesus se fez pobre para que pudesse nos salvar, mas também para que pudesse entender a gente que é pobre. E a maioria de nós somos pobres, não somos ricos. Então Jesus aparece com os pobres. E Jesus também na história aqui do Evangelho aparece com os ricos. Então Lucas ele coloca essa diversidade. Jesus estando com cada uma das pessoas, não importa quem elas são. Então que lições nós podemos tirar para a nossa vida, olhando esse Evangelho de Lucas? Eu tiro aqui, como sempre, pelo menos 3. A primeira lição é a seguinte: como esse evangelho foi produzido por uma pesquisa, muitas pessoas conhecerão a Jesus através de uma pesquisa. Quantas pessoas hoje, lendo um livro que fala da Bíblia, mas principalmente a própria Bíblia, encontram ali Jesus o Salvador? Então a gente precisa entender que as informações escritas, aquilo que foi relatado, os testemunhos que são contados por outras pessoas, eles têm o seu impacto para que pessoas possam aceitar Jesus. Então lembre-se, muitos conhecerão a Jesus por meio de pesquisa. Seja pesquisando a sua vida, seja pesquisando a palavra de Deus. Estejam sempre prontos para abrir a Bíblia, mas também para testemunhar com a sua própria vida. O segundo ponto é o seguinte: a missão deve ser feita por todos. É uma responsabilidade de todos. Mas a missão também tem a ver com o nosso chamado pessoal. E o nosso chamado, ele é pessoal e intransferível.
certo? E a pergunta que eu faço é a seguinte: você conhece seu chamado? Está claro para você o seu chamado? Lembre-se, ele é pessoal e intransferível. O chamado é para todos. Deus chamou alguém que não fazia parte ali, né, da comunidade de Israel, dos judeus. Jesus chamou um médico grego, uma pessoa ali que estava no contexto gentil. E o que a vida de Lucas nos mostra? A missão é para que todos sejam missionários. E você não está fora disso. O seu chamado é pessoal e intransferível. E terceiro e último ponto é o seguinte: a missão deve ser feita por todos. Mas a missão, ponto 3, deve ser feita para todos. Às vezes a gente fica escolhendo, né, para quem a gente vai pregar o evangelho. A gente fica escolhendo situações assim que parece que são mais promissoras, né? Uma situação, essa família aqui, essa pessoa aqui e tal. É claro que nós devemos começar pelos nossos amigos, por quem está próximo da gente, pela nossa família. Mas a missão, ela deve ser levada a todas. Existe um livro na Bíblia que é o livro de Jonas, né? O profeta Fujão. E muita gente fica pensando qual que é a moral daquele livro. A moral daquele livro, entre outras coisas, é que Jonas não queria pregar para os ninivitas. Por quê? Porque ele conhecia Deus, ele conhecia os ninivitas, e ele também, entre outras coisas, ele não queria que os ninivitas se arrependessem. E a discussão dele no final é exatamente essa. Eu sabia que o senhor ia se arrepender do que o senhor falou que ia fazer, no caso, destruir a cidade. E Deus, então, no final, termina ali conversando com ele. Então, para você, planta e animal é mais importante do que gente. Pensa bem, Jonas, se você está certo. Então, queridos, nós devemos pregar para todas as pessoas. Todas, todas e todas, sem distinção. E eu destaco nessa parte aqui exatamente um texto que Lucas escreve. Porque lá no livro de Atos, agora não no Evangelho, mas você tem que pensar que é Lucas quem escreveu, no capítulo 10, verso 34 e 35, quando Pedro é orientado através de uma visão, porque se não fosse essa, ele não ia na casa de Cornélio, para que fosse até a casa então daquele centurião e falasse de Jesus. Ele teve aquele sonho do lençol e ele não tinha entendido muito o que significava aquele sonho. Para você compreender melhor, leia o livro de Atos, no capítulo 10, nós temos ali essa história. Então, quando ele chega lá e ele vê aquelas pessoas ali aguardando a pregação, o recado que ele tinha para passar para eles, então ele é obrigado a dizer o seguinte, né? Ele confirma, simplesmente ele compreende, cai a ficha do que Deus estava falando para ele através da visão. Ele diz assim: Pedro então começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas se agrada de toda aquela pessoa, seja qual for a sua nação, que teme a Deus e faz o que é reto. Então, essa é a mensagem de Lucas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, nesse sentido, a missão deve ser feita por todos e para todos. E o último texto que eu vou usar aqui, e na verdade ele está lá em Lucas, no capítulo 19, verso 10, Jesus, ele deixa aqui bem claro qual que é a sua missão. E Lucas aqui enfatiza esse ponto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Para Deus só existe dois tipos de pessoas. Não é o rico, o pobre, não é o negro, não é o branco. É aquele que conhece Jesus e aquele que não conhece Jesus. É aquele que está salvo e aquele que está perdido. E Jesus veio para que todos fossem salvos. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então isso inclui você e a mim. Então que Deus abençoe você, meu querido. E que você se lembre sempre que a missão deve ser feita por todos. Por mim e para você. E por você. Mas também a missão deve ser feita para todos. Sem acepção de pessoas. Que Deus abençoe você. E que eu e você sejamos mensageiros. Aonde quer que Deus mandar. E para todas as pessoas desse mundo. Até que Jesus volte. Essa é a vontade de Deus. E é o nosso desejo e a nossa oração agora também. E nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor,
pelo estudo da tua palavra hoje, pelo Evangelho de Lucas, e muito obrigado por o Senhor nos relembrar que a missão deve ser feita por todos e que a missão deve ser feita para todos e que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então nos ajuda, Senhor, a entender a amplitude do teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a pensar não só das paredes da igreja para dentro, mas das paredes da igreja para fora, pensar nas pessoas que estão na nossa família, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa faculdade, e que junto ao Senhor possamos cumprir a missão e alcançar todas as pessoas, e que todos possam, Senhor, receber essa mensagem, e que conheçam o Senhor, e que encontre não só uma pessoa boa, não só alguém que perdoa pecados, não só alguém que restaura sua vida por um pouco de tempo, mas alguém que os salva e que lhes dá a vida eterna. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus abençoe você. Um abração, fica com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história.
distante.